Boa tarde, gente. Está feliz? Fala para quem está do seu lado aí, muito bom a gente estar aqui junto. Fala para ele. Agora sem hipocrisia, vai, de verdade, com um sorriso verdadeiro, olhando nos olhos. Eu vou dizer para você, eu achava que o Daniel gostava de mim, mas o cara colocar, Sueiro, você para ministrar depois disso aqui, eu tenho certeza que ele não gosta. A vida de pastor já não é simples, né? A vida de pastor já não é simples. O camarada me dá uma dessa. Eu me chamo Dênio. Possivelmente a maioria de vocês não me conhece. Sou mundialmente desconhecido. Então, se você não me conhece, você está com o resto do mundo. Mas que alegria poder estar num encontro como esse. Quero honrar aqui todo o esforço do Daniel de nos colocar aqui. Eu vou falar preposição, porque ele falou que deixa ele bravo. Acho que esse evento aqui é também para a gente atiçar uns aos outros, né? Mas obrigado. Vamos aplaudir Jesus pela vida. Obrigado, Daniel, pelo privilégio de conhecer gente tão especial aqui. E a gente está nesse ambiente. Eu sei como o esforço para trazer gente tão especial assim é tão profundo, tão real. Eu quero meditar com você, e eu fiquei aqui na proposta de fazer um tempo devocional. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em João 13. João 13, o Evangelho de João foi o último a ser escrito, mais maduro dos evangelhos, e talvez seja o evangelho que manifesta mais afeto daquele que se autodenominou discípulo a quem Jesus amava. Aquele que ele escreve por último e num lugar de maturidade maior que os outros discípulos, pela maturidade e por ter tido o privilégio de experimentar a morte, não através então do flagelo, ainda que tenha passado por ele. E o Evangelho de João é um evangelho de encontros. O Evangelho de João é uma manifestação, e diferente de Mateus, com a necessidade de manifestá-lo como rei, e manifestar toda uma genealogia, de Marcos de revelá-lo como servo, ou de Lucas como filho do homem, João vem nos revelar o Cristo de Deus. João vem nos revelar aquele que é a própria semente de Deus, e por isso que ele vai começar dizendo que no princípio o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E João vai falando então e manifestando menções ao longo do seu evangelho, não de grandes eventos, não de cruzadas ou não simplesmente de manifestação desses sinais, mas João vem nos marcando com encontros pessoais de Jesus. Daquele que abre mão do céu e que vem para se importar, para se relacionar, que vem não para nos ensinar a ser Deus, mas para nos ensinar a ser homens. Vem não para nos divinizar, mas para nos humanizar, para resgatar em nós a imagem da beleza da humanidade. E aí nós vamos ver João, depois de narrar esse ato de saída e desse milagre que pelo poder do Espírito, certamente é o maior milagre, reduzir, Deus se submete a ser reduzido a uma semente de mulher. E você sabe, eu nunca tinha pensado quanto pesa um espermatozoide. É a semente que Deus permite ser reduzido pelo Espírito. Esses dias eu entrei, os dados do peso de um espermatozoide, o tamanho de um espermatozoide, a gente vem de uma saga para engravidar. Eu tenho uma filha de 12 anos, e depois de 8 a gente falou, vamos expandir a família. E nessa saga para engravidar, a gente começou a julgar que já não estava mais normal, depois de 2 anos tentando engravidar. Uma médica nos chama e diz, olha, vocês vão ter que procurar uma médica de fertilização, porque vocês vão ter que entrar por um processo não convencional. Porque as trompas da sua esposa, por algum motivo, foram obstruídas, e a gente vai parar uma irmã em Cristo, a gente vai parar em outra irmã, e ela começa a me explicar o processo. Eu estou sentado na mesa e ela está me explicando o processo de fazer a fertilização. Eu, um leigo, e depois de uns 15 minutos eu estava entendendo alguma coisa. Depois de meia hora eu faço uma pergunta que talvez manifeste que eu não tinha entendido nada. Eu olho para ela e ela está falando então que a gente vai ter que usar o espermatozoide, o óvulo e todo aquele processo. Eu falei, mas a gente vê? Ela olhou bem para o meu rosto. Acho que é quando você olha para a sua profissão e fala, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Aí ela falou, tudo é microscópico. E ela começou a chorar. Ela disse, o que me emociona é que a criação mais complexa de Deus nasceu através de uma semente que não se pode ver. Que o algo mais extraordinário, a criação que não se pode comparar,
A gente pode encher o Maracanã, algumas entrevistas dizem, você pode encher um estádio de máquinas, você não vai conseguir reproduzir. E a gente não está falando só da capacidade cognitiva, nós estamos falando que as máquinas jamais terão. E por isso, numa era de tecnologia, a humanização, não de um homem caído, que tem como objetivo a utilização do outro, mas como de um homem que se reduz para servir ao próximo. E aí ela começa a chorar porque ela diz, Dênio, sabe o que é mais incrível para mim servindo a Deus? É poder olhar que Jesus permitiu-se ser gerado no ventre de Maria através de uma semente humana. Que milagre, sim ou não? João já começa e já abre falando sobre essa humanidade de Jesus através desse lugar. E ele vai caminhando, e quando a gente vai olhando o caminho de João, no capítulo 2, ele vai fazer um milagre, Jesus, esse que se manifesta, vai fazer um milagre numa festa de casamento. Eu costumo pensar que Jesus errou o endereço, porque tem coisa mais relevante para fazer do que operar o seu primeiro milagre numa festa de casamento, gente. Multiplicando vinho. Para alguns é bem significativo, né? Eu sei. Mas ele vai multiplicar vinho numa festa. Eu gosto de festa porque festa só tem quem foi convidado, não entra quem quis. Ele era amigo, não sei se era um primo, se era um vizinho, se era um tio, quem estava lá. Aí no capítulo 3 a coisa começa um pouco mais profunda, que ele vai encontrar Nicodemos no capítulo 3 e vai falar o que para a narrativa teológica brasileira é o verso mais famoso. João é o livro mais lido, dos evangelhos é o mais lido, o capítulo 3 com certeza no Brasil, e o verso 16 é Jesus no meio da noite, falando para um homem poderoso. Que coisa maravilhosa. Um homem encontra Jesus no meio da noite, ele é poderoso, ele é um homem, ele é um judeu. Mas aí ele pula para o capítulo 4. Ele vai fazer o que tem um consenso teológico dizer que seja a pregação mais profunda de Jesus. Já não mais no meio da noite, no meio do dia. Já não mais para um homem, para uma mulher. Já não mais para um judeu, para uma samaritana. Já não mais para um poderoso, para uma rejeitada. Esse é o Jesus que abre mão da sua glória para vir nos encontrar. Mas eu quero pular aqui e eu quero usar o capítulo 13, olha o que o capítulo 13 eu quero nesse tempo devocional. O capítulo 13 já fala do momento final, já está caminhando. Ele vai começar um processo já que antevém a sua entrega. E a Bíblia diz no verso 13, hora antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Eu quero fazer alguns destaques aqui. Jesus está no momento final. E é muito gostoso poder ouvir pastores mais velhos. Eu mesmo estava ali me deleitando, porque a sabedoria, ela acaba eclodindo no momento que você já vivenciou muita coisa, que você já viu muita coisa. Esse momento de conclusão de propósito, Jesus está nesse momento caminhando, e a Bíblia diz que Jesus então, tendo chegado a sua hora, amou os seus que estavam no mundo e amou-os até o fim. Verso 2, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo esse que o Pai, ele tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se no verso 4 da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingida. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e esse disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreenderás depois. Verso 8 diz Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas as mãos, a cabeça, lava tudo. Declarou Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Diga aleluia. Você sabe, João capítulo 13, ele nos fala muito sobre a manifestação do coração de Jesus. Ele está no momento final. E dessa manifestação de proximidade, e ele não finaliza o seu ministério dizendo, gente, vamos fazer hoje a maior reunião que eu já fiz. Vamos bater o recorde de todas as conferências que eu já idealizei. Vamos terminar aqui em alto estilo, chama as rádios, chama as televisões, vamos ligar, vamos fazer uma transmissão, vamos bater o ibope de tudo que eu já fiz. E Jesus vem aqui, eu gosto de uma visão de Vishal Magawande, que ele diz que Jesus redefine o padrão de sucesso.
Jesus redefine o padrão de grandeza. Jesus vai terminar e o que ele vai fazer diante do seu momento final é o que ele faz desde a sua essência no momento inicial. Gente, vamos fazer uma ceia. Vamos reunir em volta da mesa. Vamos estar junto. Você sabe o que me choca hoje é que eu vou em muitos lugares, tem muitos grandes pastores, só não vejo grandes pastores andando com grandes pastores. Você senta na mesa do cara e fala que coisa maravilhosa. Mas se ele colocar alguém para pregar no lugar dele, todo mundo vai embora, porque não tem alguém que foi preparado. E nós olhamos para o ministério de Jesus e ele redefine o padrão. Ele vai terminar o seu momento fazendo uma ceia. E uma ceia, porque ele não queria um evento para reafirmar o seu potencial, mas uma mesa para manifestar a sua identidade. O nosso grande problema na crise de identidade é que você quer fazer tudo para reafirmar potencial. Eu preciso do evento maior, eu preciso da visibilidade maior, eu preciso do reconhecimento maior. Jesus não vai fazer um evento para reafirmar o potencial, ele vai fazer uma mesa para manifestar a identidade que tem. E aqui tem alguns aspectos no lugar dessa mesa que Jesus cria, que talvez recondiciona a busca que a gente está. Que talvez um evento como esse nos coloca nessa proposição para nos provocar talvez a um lugar de busca. E nós estamos no momento como igreja, eu estou dizendo aos pastores, eu não sei o que resta, daqui a pouco a gente coloca um tobogã e desce de tobogã no culto. Porque a gente chegou num lugar complexo, porque quando eu preciso fazer algo para manifestar o meu potencial, eu preciso de entrar na concorrência para mostrar que eu estou acima, que eu sou melhor, que eu sou mais poderoso, que o que eu estou fazendo... No risco de que alguém, ao descobrir que o potencial que eu tenho não é exatamente o que eu mostro, possa ir embora. Mas Jesus nos convida, não é o desejo de revelar o potencial, mas de manifestar a identidade. Então ele chama para esse lugar. E aí a Bíblia vai dar algumas marcas aqui desse lugar. E lá no verso 1 vai dizer, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Esse lugar de afeto é o lugar de amor. Deixa eu dizer algo para você, ninguém vai se entregar de coração num lugar que é tratado sem coração. E a gente até releva isso acontecer no mercado corporativo. Ainda que também não deveria ser. Nós somos a redenção do mundo e não só uma manifestação para a igreja. Mas o que eu vejo hoje é que nós desejamos que as pessoas se coloquem de coração num lugar que elas são tratadas sem coração. E a Bíblia está dizendo... Tendo amado os seus, Jesus os ama até o fim. Você sabe, nessa matéria, nos últimos anos, a gente tem mergulhado muito para falar para pastores, e eu digo o seguinte, você não tem o direito de liderar quem você não ama. Seja honesto. Nesse lugar aqui, Jesus está dizendo, olha, aqueles que o Senhor me deu, e mais tarde ele vai fazer uma oração sacerdotal, ele está falando, olha, aqueles que o Senhor me entregou, eu amei eles e amei até o final. A marca da mesa de Jesus é o amor. Pode faltar qualquer coisa, mas não pode faltar amor. A manifestação, os discípulos estão no momento final que está permeado de amor. E obviamente que o amor mencionado por Paulo, que é uma pessoa em Cristo, mas ele tem tantas manifestações. Mas eu gosto de pensar esse momento final de Jesus, pensando que o amor, dentre tantas as manifestações que tem, o amor é algo que não nos permite fazer conta. Porque o risco da relação é que amar é investir a fundo perdido. É que amar é colocar o investimento sem ver o que vai ter de retorno. Amar, na verdade, é investir até que eu me torne inútil. E nós não estamos preparados para isso. Os visionários do nosso tempo não estão prontos para isso. Eles precisam amarrar-nos a algum lugar, mas qualquer lugar que nós estejamos vinculados que não seja o amor é frágil demais. Gente, o amor custa. Eu estou lá em casa com uma menina de 12 anos, a gente está começando a falar de coisas difíceis agora. Esses dias eu estou tendo que orar pelo meu genro. Você dá risada, mas é dolorido. Paulo me apresentou ali o genro dele, eu nem imagino como eu vou fazer isso. Tá aí, meu Deus, 2 ainda, gente. Não basta ser um, eu vou ter um só. Eu só tive uma filha, vou ficar... Eu louvo a Deus que eu só tenho irmãs, eu falo, e meu cunhado é virgem até hoje, eu louvo a Deus por isso.
Minha irmã engravidou 2 vezes do Espírito. É uma mulher de Deus, eu sempre soube. Mas esses dias eu estava na mesa, estou aprendendo a ser pai de adolescente. Aí a gente estava comentando sobre o possível, né, varão aí que vem, em algum momento. Aí minha esposa gosta de colocar ketchup em tudo. E assim, gente, quem é de São Paulo, se colocar ketchup na pizza, se você for numa pizzaria e tiver ketchup, não é boa pizzaria. Pizzaria boa não vão te dar ketchup para colocar na pizza. Mas minha esposa leva até no bolso se deixar e põe. Eu estava dizendo, Chloe é minha filha, o dia que você trouxer um pretendente em casa, se esse cara colocar, eu vou pedir uma pizza, se ele pedir ketchup para pizza, eu já mando ele levantar. Vai ser um sinal de Deus que não é. Aí minha esposa sorriu e falou, o cara vai vir a primeira vez em casa. Você acha que o menino vai chegar aqui com essa liberdade toda de pedir pizza, ainda pedir ketchup para pizza? Vai estar conhecendo a gente ali na hora? Aí a Chloe olhou bem no fundo dos nossos olhos e falou, mas quem diz que vocês já não conhecem? Você sabe, a vida não é fácil. É difícil. Mas qual que é o grande ponto? É que o ápice da caminhada com as pessoas não é que elas se tornem mais dependentes de nós, é que nós nos tornemos inútil para elas. Eu não estou trabalhando para minha filha ficar dentro da minha casa a vida inteira, como não estou trabalhando para os meus amigos precisarem de mim a vida toda. Eu estou trabalhando para dar independência às pessoas e o amor torna as pessoas livres. Eu gosto da ideia de que na mesa de Jesus e na mesa de amor, o amor não sabe fazer conta. Quantas vezes eu encontro alguém e a pessoa fala para mim, Daniel, eu servi tantos anos em tal lugar, e eu fiz isso, eu fiz aquilo. Foram 24 anos, 6 meses, 2 dias e 12 horas. Olha, eu tinha a chave da igreja, olha, eu fiz isso, aquilo, eu doei isso, e a pessoa me fala tudo que ela fez, e às vezes eu fico cansado só de ouvir, eu falo, realmente você fez muita coisa. Aí no final eu sempre pergunto, foi por amor? Foi em amor? A pessoa fala, claro. Eu falo, estranho, porque o amor não sabe fazer conta. O amor que eu conheço é analfabeto. Você quer ficar mais claro? Quantas mães nós temos aqui? Quantas mães? Muitas mães. Perguntar, quantas mães lembram quantas horas seus filhos ficaram sem dormir? Alguma mãe lembra? Meu filho me deixou sem dormir 240 dias. Não. Quantos pais? Gente, eu conheço pai avarento, mas não conheço nenhum cara que anexa as notas do que gasta com o filho. Olha que eu conheço cara avarento, hein? Mas não conheço nenhum cara que está anexando as notas. Por que a mãe não sabe quantas horas ficou sem dormir? Porque o que você não vai cobrar, você não conta. Por que o pai não está anexando nota? Porque o que você não vai cobrar, esse ambiente, a Bíblia está dizendo que estava permeado, e tendo amado os seus, amou-os até o fim. Sabe qual que é essa mesa e a proposta de um ambiente de afeto? É que eu estou te amando sem segunda intenção. Não tem uma isca no meu amor, não estou te amando para o benefício daquilo que eu quero. Eu estou te amando porque isso é a natureza que está sendo manifesta na mesa da identidade que eu tenho em Cristo. Mas aqui a Bíblia vai dizer então, que durante a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas, isso é maravilhoso, né? Jesus deixa ele ali. Ele levanta-se da ceia no verso 4, o primeiro aspecto aqui é esse amor, mas ele levanta-se da ceia e tirou a vestimenta. Você sabe esse lugar de acesso? Hoje nós temos um desafio de acesso. Custa tempo. E sabe qual que é o problema? É que nós estamos numa sociedade que a gente sempre se encontra de capa. Você precisa de entender que na partilha do pão, Jesus fala, só dá para a gente sentar para partir se antes eu lavar o pé. Porque não tem partilha genuína com quem não está disposto a mostrar o pé. Ele está aqui e agora Jesus vai dar esse passo que vem dele. Né? Nós queremos que as pessoas se abram com a gente, mas o ato de se abrir sempre é nosso. Na minha comunidade eu digo, não cobre mesa fazendo uma ligação, cobre mesa estendendo, colocando o prato. Porque é muito fácil quando eu estou num lugar de exigência. Jesus aqui ele é o primeiro a dizer, eu quero criar aqui um ambiente onde a gente pode se mostrar de um jeito que a gente não se mostra. Então ele tira a capa. Você sabe que o significado de Jesus tirar a capa é que a única coisa, a Bíblia não fala do terreno que Jesus comprou, a Bíblia não diz, tem aí, assim, muitas ideias, né? Para os pregadores da teologia da prosperidade, Jesus era bem rico. Para os mais, assim,
humilde, Jesus era bem pobre. Mas o fato é que não tem manifestações claras do que Jesus tinha. Mas a capa é a única coisa que a Bíblia fala que Jesus tinha. Era a única coisa de valor que nos fica mencionado, porque mais tarde vão lançar sorte da capa porque ela tinha um significado. Jesus vai tirar a capa, e tirar a capa, Jesus está dizendo o seguinte: o que eu tenho é menos importante do que o que eu tenho. Quem eu tenho, melhor dizendo, é mais importante que aquilo que eu tenho. Então ele está tirando algo tão importante para dizer, diante de você, isso aqui se torna superficial, supérfluo. Quem eu tenho, o grande ponto que Jesus está nos ensinando é o seguinte: a grande questão não é a igreja que você tem, é com quem você faz igreja que você faz. A grande questão não é a casa que você mora, é com quem você mora nela. Que adianta a gente colocar 5 suítes, 12 suítes. O que interessa não é o carro que você tem, é com quem você anda no carro que você tem. O que interessa não é a viagem. Se eu vou para Praia Grande, eu só vou para Paris. A grande questão é que se não tiver quem eu amo comigo, já não faz sentido. O que Jesus está tirando a capa é para mostrar para os discípulos: não caia na tolice de valorizar mais o que você tem do que quem você tem. Quando ele tira a capa, Jesus, ele está dizendo: olha, eu sou um cara que pode ser encontrado sem capa. Eu não estou debaixo desse lugar poderoso. Gente, eu vou dizer, na nossa geração eu estou cansado de pastor poderoso. Cansado. Cansado de gente intocável. Cansado do pastor que agora acha que virou artista. Gente, por favor. A gente continua no lugar de humildade, no lugar de simplicidade. A gente continua no lugar para confundir o mundo, para olhar para muitos de nós. Por quê? Porque esse é o Espírito de Cristo, ele continua a ser o nosso padrão sublime. Mas às vezes é desafiador praticar. Esses dias eu não fui convidado para o único casamento que eu me lembro que eu achava que devia ser convidado e não fui. Não sei se você tem isso. E nunca tinha me passado, eu nunca tinha vivido misto de sentimento, de achar que eu tinha que estar num casamento, o cara não me convidou. Eu nem sei se eu poderia ir, mas o fato é que eu achava que eu devia ter sido convidado. E aconteceu o casamento, eu falei para minha esposa: será que esse cara me entregou o convite e eu não vi, porque eu sou meio distraído? Não. Entregou para você? Não. Eu falei: eu vou ligar para esse miserável e acabar com a lua de mel dele. Eu vi lá as fotos do casamento, cogitei ligar para ele e falei: acabo com a lua de mel, o menino é novo, inexperiente, aí eu acabo com tudo, vou deixar ele inseguro, vai ser uma tragédia, ele vai lembrar de... Mas brincadeiras à parte, eu fiquei reflexivo, por que esse cara não me convidou para o casamento dele? E eu comecei arrazoando, pensando o seguinte: poxa, esse cara é um ingrato, eu fiz muita coisa por esse cara e não me convidou para o casamento dele. Mas eu terminei com a voz do Espírito dizendo: talvez você não se tornou tão importante que ele sentiu que o casamento dele era algo pequeno demais para alguém com uma capa tão poderosa entrar. Sabe qual que é a desgraça da vida? Que o cara pode viver com a mesma mulher. Tempo atrás eu atendi uma mulher, 60 anos de casado. Ela diz: meu marido nunca me deu prazer íntimo, porque eu não tinha coragem de falar. O mal acabado vive com a mesma mulher, vê ela pelada, mas não tem coragem de tirar a capa dentro do quarto. Não tem coragem de dizer: o que eu tenho, estou deixando aqui o meu trabalho, as minhas atribuições. Essa teologia do afeto só funciona quando a gente não tem título. Porque uma coisa que a igreja deu pra gente e tornou um monte de gente louca é título. Esse dia o cara falou pra mim: você já virou bispo? Eu falei: como é que faz? Ele falou: tem que ter 2 igrejas. Eu falei: se você puder me promover, me unge agora. A gente estava no McDonald's. Ele falou: abaixa aqui, pode ser com Guaraná? Eu falei: pode. Ainda comi a batata para falar: louvado seja Deus. E eu não quero falar aqui contra títulos, mas eu quero dizer, em algum momento os nossos títulos nos colocaram no lugar que nos roubou os nossos afetos. Aí, esse cara que abre mão da sua glória, agora ele vai lavar os pés dos discípulos lá no verso 5. E aqui eu quero encerrar para a gente terminar propondo aí, talvez fazendo uma oração. Jesus vai lavar os pés dos discípulos, é aquele que sabe. As estrelas estão no firmamento por causa dele. João começa dizendo, ele vai culminar lá no verso 3, mas começa dizendo que é o seguinte: ele é o Criador, todas as coisas por ele foram criadas, estão sustentadas por ele. Se a gente não pode se humilhar, a gente está no lugar errado. E talvez a gente escolheu os referenciais errados. Talvez a igreja nos encheu de referenciais errados.
Jesus não é a figura do cara poderoso e intocável, ele é a figura de um homem manso e humilde. Ele vai descer agora, ele vai descer a figura de lavar os pés dos discípulos. Sabe qual que é a questão? É que a gente só vai conseguir viver isso se a gente tiver coragem de colocar a mão na bacia para sujar as mãos. Tempo atrás eu liguei para um amigo, ele estava andando com um cara que eu considerava, esse cara é meio torto da ideia, esse pastor. Aí eu vi uma imagem dele na internet, Daniel, eu liguei para ele e falei, cara, você sabe do histórico desse pastor? Aí ele falou, Daniel, não sei, mas eu estou aqui na tentativa de ser a restauração dele. E sem o medo de que às vezes para colocar a mão na bacia, o camarada põe o pé, a gente vai ter que sujar a nossa mão. É sem medo de sujar as mãos. Jesus vai colocar a mão. Gente, isso aqui não é só para lidar com gente bonitinha, porque na segunda-feira tem gente que não é tão bonita assim. Tem casamento que não é tão agradável assim. Mas por fim, e aqui eu termino a minha proposição. Pedro disse, você não vai lavar meu pé. Eu acho interessante porque que Pedro vai propor, você não lava meu pé. E tem muitos motivos para a gente achar isso. Mas eu gosto de entender que Jesus está fazendo um ato entre os discípulos. E eu não sei você, mas quando Jesus vai lavar meu pé, eu falo, Jesus, se você me colocar num quarto separado, você pode lavar meu pé. Porque aí só o Senhor está vendo a minha impureza. E Jesus está dizendo, não, se você quiser viver um ambiente de comunhão e sentar na partilha com a gente, eu vou ter que lavar o seu pé na frente de todo mundo. E Pedro está dizendo, na frente de todo mundo não. Na frente de todo mundo, o Senhor não me lava o pé. E Jesus está dizendo, mas esse ambiente que a gente está proposto a viver, você vai ter que pôr o pé na bacia. E não é só você ser um canal para lavar. Antes de lavar os pés dos outros, você tem que permitir que também lavem os seus pés. É muito legal a gente estar no lugar professoral. É muito legal estar no lugar de fala. Mas o evangelho também é vivido no lugar que a gente tira o nosso sapato e permite que lavam os nossos pés. Aí Pedro fala, o Senhor não me lava os pés. E Jesus fala, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Tem muita gente que senta na mesa, mas não tem parte. Tem muita gente que está frequentando a igreja, mas não tem parte da igreja. E é isso que nós estamos fazendo com a igreja hoje. É um monte de gente que se reúne, mas não tem parte. Por quê? Porque é um monte de gente que senta na mesa, mas está de sapato. Aí Jesus fala, se eu não lavar o pé, você não tem parte comigo. Aí o que Pedro fala? Pedro é maravilhoso, ele vai de um extremo para o outro. Então lava tudo. Lava a cabeça, lava o corpo. Aí o que Jesus termina dizendo? Pedro, eu não quero lavar tudo. Eu só quero lavar o que você esconde. Você sabe, a gente só pode ser purificado em plenitude no ambiente onde a gente permite que essa realidade se manifeste. E que Deus nos dê graça para isso. Que Deus nos dê graça de viver isso e de ter um lugar que manifeste a nossa identidade diante desse ambiente. Amém? Se você pode, eu queria que você orasse com alguém agora. Com entendimento, se você pode, coloque a mão sobre alguém. Ore por essa pessoa agora. Ore para que ela possa viver essa realidade, para que ela possa manifestar. Jesus continua sendo o nosso padrão sublime de amor, de graça, de humildade.